Então, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho. Vamos fazer a nossa oração, então. Fechar os olhos. Respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos. Aproveitar esse momento para que a gente possa se sintonizar com o presente, se sintonizar com esse lugar que nós estamos agora, esquecer um pouquinho das tribulações, dos conflitos que tivemos durante o dia, nos concentrar no aqui, no agora, nesse instante. Vamos pedir o auxílio dos espíritos da casa, os trabalhadores que nos recebem toda quinta-feira nessa casa, preparam o ambiente, energizam, equilibram, harmonizam todas as energias que estão aqui, para que a gente possa nos sentir bem. Pedir o auxílio dos nossos protetores, para que a gente possa ter um bom entendimento, um bom esclarecimento do que vamos estudar hoje. E assim, o coração carregado de gratidão, nós iniciamos os estudos de hoje do Livro dos Espíritos da nossa casa. Que assim seja. Boa noite. Bom, gente, nós temos duas perguntas aí desse item 8 aqui, né? Que ficou da semana passada. Então, nós estamos falando aí de lembranças das existências corpóreas. Então, depois que a gente desencarna, qual é a relação de lembranças que a gente tem dessa nossa vida aqui? Então, hoje é o dia 4, nós estamos no estudo 98. 98, 4... Então nós vamos terminar o ano com o estudo 100, bem certinho. Né? Dia 18 vai ser o estudo 100. Legal. Então nós vamos estudar agora da questão 318 a 319. Lembranças da existência corpórea. O Kardec pergunta aí. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida do espírito? E depois que a gente morre, muda as nossas concepções de ideias, conceitos, bases, assim? Há uma alteração do que a gente imagina ser o certo, o errado aqui na Terra, depois que a gente desencarna? Mudamos os nossos conceitos, as nossas ideias sobre as coisas? Claro que sim, né, gente? Por que muda? Porque a nossa visão fica muito maior, né, daquilo que a gente é, daquilo que a gente representa e tudo mais. Né? Então precisa mudar, né? É claro, continuo dizendo, falo sempre nessas perguntas, todos que estão vindo por aí, sempre tem que colocar a palavra depende, como você falou, né, Laís? Depende o tamanho, digamos assim, do conhecimento e do esclarecimento de cada espírito que está desencarnando, né? Nós estamos falando aí de um espírito que está dentro da nossa faixa vibratória, que já tem um certo esclarecimento, já tem um nível de bondade, né? Não é um espírito cruel, mais nem tão egoísta. Então, esse espírito, depois que ele desencarna, muda um pouco a ideia que ele tem aqui, a ideia que ele tinha da vida, das pessoas, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Muito, né? Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Então, à medida que a gente percebe que isso aqui, a matéria não importa, que isso a gente não... é apenas experiências para nós, muda completamente o nosso conceito das coisas. Né? Porque aqui a gente ainda, querendo ou não, a gente depende da matéria. Então, a gente tem o nosso pensamento muito ligado à matéria. Quando a gente sai daqui, a gente se desmaterializa, né? Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura meios para se melhorar. Show de bola. A maioria dos espíritos desencarnam um complexo de culpa. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E, né, com esse pensamento, às vezes é difícil de tirar que nem esse Chico Xavier, o que a gente fez no passado, aquilo lá não tem como mais mexer, né? A gente pode fazer uma nova história agora em diante.
A culpa é uma das coisas que mais atrapalha no segmento da vida espiritual, né? Porque a gente fica preso a coisas que você ainda, assim, digamos assim, deixou a desejar, né? A culpa é uma coisa que atrapalha mesmo. E não é só no plano espiritual. Quantas pessoas passam a vida inteira sendo, digamos assim, aprisionadas, sendo, né, devastadas emocionalmente por um sentimento de culpa. Então é difícil se perdoar. Às vezes é mais fácil se perdoar alguém do que se perdoar. É a dor da consciência. É a dor de consciência. Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Aqui é o que o Emmanuel fala, né, para o Chico. Ele diz que o maior arrependimento nosso no plano espiritual é a gente não ter feito tudo aquilo que a gente imaginava que podia ter feito. E esse é o sentimento de culpa. Né? Mas a culpa é uma coisa muito séria. 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita, então todos nós já tivemos o plano espiritual, já vivemos a vida espírita, né? Antes da nossa encarnação, de onde vem o seu espanto ao entrar no mundo dos espíritos? Já que a gente já teve essas experiências muitas vezes, por que a gente continua se espantando a hora que mora? Meu Deus, olha só onde eu estou agora, o que aconteceu? Por que a gente tem isso ainda? Oi? Não, porque a gente, como toda a bondade divina, a gente vem aqui com um esquecimento, né? Para que a gente possa desenvolver coisas aqui isenta daquilo que nos fizemos no passado, né? Então é claro que a gente não tem a ideia do plano espiritual como está aqui na Terra, né? E assim, sei lá, a gente não pode ter uma ideia ainda, mas mesmo entre os espíritas ainda existe uma dificuldade muito grande de entender que aqui essa vida não é a principal. Como é difícil tirar da cabeça das pessoas isso. Entender que a nossa vida é espiritual. Né? Que, pense bem, se a nossa vida como espírito não tem limites, você pode morrer hoje, né? Desencarnar hoje, e pode ficar no plano espiritual por 1000 anos. 1000 anos depois de encarnar. Então, se você olha desse aspecto, você fica imaginando aonde é o principal. O principal é o plano espiritual. E a gente continua valorizando mais o plano terreno. Né? Para nós espíritos é difícil de aceitar, ver como a gente não tem ainda, né? É o que eu falo. Então, infelizmente, a psicosfera formada dentro do nosso planeta ainda é de culpa, de medo, porque as nossas emoções estão muito ligadas às coisas da Terra. Né? Quanto mais esclarecimento, mais a gente se liberta dessas amarras terrenas aí da matéria e começa a pensar como espírito mesmo. Isso aqui é uma experiência que eu estou vivendo, as coisas que eu tenho hoje, as pessoas que estão comigo hoje, estão comigo e existem para que eu possa desenvolver alguma coisa, né? E deu, largou e foi embora. Né? Mas é difícil isso, muito difícil. Como eu falo, muitos espíritas que deveriam ter, ainda têm essa concepção, né? São carregadas de matéria. E imagine o resto. Né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Por que é que a gente se espanta a hora que morre? Né? Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Então, a gente fica um pouco perturbado ainda nessa questão do... Né? Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que ele volta à lembrança do passado e que se desfaz, então, essa impressão da vida terrestre. Então, a partir do momento, a gente começa a perceber. Os nossos entes queridos que já desencarnaram, com certeza, passa um tempo, eles já estão, né? Às vezes a gente fica chorando por eles aqui um tempão, assim, e eles já estão seguindo o caminho deles, porque já perceberam essa situação. E a gente ainda fica carregado ainda de dores por eles. E eles já estão no caminho. Né? Eu lembro uma vez eu estava dando uma palestra em Papanduva e veio uma mulher falar comigo que tinha perdido a mãe. E ela chorava do meu lado, assim, conversando comigo depois. Daí eu disse, olha, o que eu posso dizer? Isso é um processo natural, né? Assim, tal. Daí conversei, acalmando ela e tal. Daí eu perguntei, mas quanto tempo faz que a tua mãe morreu? Fazem 12 anos hoje. Eu disse, nossa.
E você ainda estava sentindo dessa forma? Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha lá, com certeza a tua mãe está num outro processo para frente já. E você aí está perdendo o seu tempo aí, né? Então, essa coisa assim, quanto tempo demora para você entender depois que você desencarna? Vai de cada um. Mas com certeza 12 anos é um bom tempo já para a pessoa se perceber que desencarnou e seguir o caminho dela, né? Muito bem. Então agora vamos para o último item desse Vida Espírita, esse capítulo 6, que é a comemoração dos mortos, funerais. Aí, né, aí temos um tema interessante, né, porque é um tema assim, bastante comentado, né, principalmente para nós espíritas, as pessoas perguntam muito como é que é essa questão de o que se deve fazer num funeral, como é o processo de... Né? Então vamos lá. Pergunta 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra? Eles sentem, quando a gente sente a falta deles? Eles são sensíveis a isso? Claro que sim, né? Com certeza. Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são felizes e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, quando a gente lembra deles, para eles é uma satisfação, né? Que a gente lembra deles. Agora, como nós estávamos falando, vamos levar o caso da moça lá, né? Quando você lembra deles dessa forma, eu sempre falo assim, fica imaginando que você fez uma viagem, né? Uma pessoa viajou, pessoa que você ama, fez uma viagem, ficou longe de você. E você não tem telefone para falar com ela, você não tem saber nada. Adianta você ficar sofrendo por ela? Não adianta nada. Você tem que levar a tua vida e deixar aquela lá nessa viagem. Quando ela voltar, quando você tiver a oportunidade de encontrar, tudo bem. Mas se não tem o que fazer, deixa o caminho conseguir, né? É dessa forma. Eu tenho um parente que ele mora longe da mãe dele. Ele liga todo dia para a mãe, isso fazem, 12 anos que ele está longe da mãe dele. Todo dia, no mesmo horário. Você acha que isso faz bem? Agora, isso, exatamente, né? Agora imagina você estar no plano espiritual. A pessoa está fazendo a oração para mim todo dia às 8 horas da noite. E eu estou sentindo isso. O dia que não fez, deixou de me amar. Meu Deus, eu entro em desespero. Funciona igual, tá entendendo? Então a gente tem que ter essa lembrança e eles têm a lembrança de nós. Mas isso tem que ter um certo equilíbrio, né? Para que não seja assim. A gente tem que imaginar isso, eles estão vivos, estão percebendo a gente. Falar do amor para eles, pensar neles de forma carinhosa, ótimo. Agora, levar a tua vida só pensando neles e o momento, às 8 horas eu tenho que ligar para minha mãe, ou às 8 horas eu tenho que fazer oração para minha mãe. Não, isso deixa eles também desconfortáveis, né? Muito bem. Pergunta 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Olha aí, E aí? Será que no dia de finados, assim como a gente vai no cemitério, lá no plano espiritual também tem uma comemoração, todo mundo se prepara para vir lá e tal, assim por diante? Para os espíritos que já estão encaminhados, eles evoluem. Aqueles que estão ainda apegados às coisas materiais é muito difícil. Isso. Como eu falo, continua a mesma situação. Todas as respostas aqui há esse item, depende, né? Tem espíritos que, infelizmente, ainda estão ligados. Então, se você não vai lá, para eles isso é uma coisa importante. Se você não vai, eles vão sentir falta. Mas a grande maioria pode saber que não. Vão, às vezes, lá, porque você vai estar lá e vai estar pensando neles. Então, você chama eles pelo pensamento. Mas isso pode fazer em casa, não há necessidade de ir lá. Eles não estão lá. Isso que a gente tem que botar na cabeça. A principal coisa que a gente precisa ter de esclarecimento, isso esclarecer também as pessoas que, nós como espíritas, quando perguntarem, eles não estão no cemitério.
Não adianta você ir lá no cemitério fazer uma oração. Faça na igreja, então, no culto, em casa, eles vão estar presentes. Agora, você gostaria, olha o cemitério que é um lugar, pesado, uma psicosfera pesada. Nós sentimos isso quando vamos lá, que nem somos sensitivos. Imagine alguém que é sensitivo, né? Então, você gostaria de toda vez marcar um encontro no cemitério? Vamos marcar um encontro, aí meu amigo preto, faz tempo que não sei, legal, vamos no cemitério. Entendeu? Não é lugar para você marcar um encontro. Preferia você marcar um encontro, então, numa bodega, onde ele gostava, né? Vamos lá, tomar um chopp, fazer alguma coisa assim. É onde eles se sentem bem. Onde a energia deles é boa. É ali que a gente tem que chamar eles. Em casa, né? um dia numa reunião da família. É hora de chamar eles. A maioria já estão ali, né? Mas muito melhor do que num dia de funeral específico para isso. Essa questão de dia de finados, isso aí tem uma história antiga, já isso vem dos celtas, né? Os celtas tinham os dias, porque assim, no hemisfério norte, esse dia de novembro, outubro, a maioria antigamente era esse dia 31 de outubro, que hoje é o dia das bruxas, justamente porque eles achavam que o mundo do divino se aproximava do mundo terreno. Então os espíritos estavam mais presentes na Terra. Por isso veio o dia das bruxas e assim por diante, né? Então era um momento que eles lembravam dos mortos. Era um dia de agradecimento pelos mortos, né? Então acabava o verão, terminava a colheita e começavam a morrer as coisas na natureza. O inverno vinha. Então era um processo de lembrança da morte. E aí eles começaram a fazer assim. A Igreja Católica trouxe isso e de um certo momento para frente foi instituído o dia 2 de novembro, e no mundo inteiro os católicos pensam nesse dia, né? É um dia depois do dia de Todos os Santos, né? Mas assim, será que a gente precisa ter esse dia específico? Essa é a pergunta. Eles se sentem bem, os espíritos se movimentam para estar lá? Vamos ver o que os espíritos falam. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento. Nesse dia, como os outros, qualquer dia, né? É claro, como nós estamos dizendo, como há um pensamento maior, coletivo nesse dia, ainda mais nos movimentos cristãos, é claro que vai também haver uma movimentação maior da espiritualidade, claro. A pessoa vai estar com o emocional mais sensível. Exato, claro, isso é exato. Mas assim, eu vou dizer para vocês, eu no dia de finados, eu faço uma oração para minha mãe em casa. Eu tiro uns 10, 15 minutinhos e faço uma oração para ela. Na verdade, aquela ida lá é uma coisa assim, do povo, que todo Isso. vai lá levar as coisas, mas a gente sabe que oração é o momento de fazer, a gente não consegue se concentrar e pensar naquele equilíbrio, né? Então, um lugar para fazer oração Muito mais tranquilo, em casa, ou no centro, numa igreja, né? E a gente arruma os túmulos mais para as pessoas vivas, não para os mortos, né? A Tereza então também segue o ritual, né? Você tem que arrumar porque os outros estão arrumados. Vai passar alguém e vai dizer assim... eu acho que vai vir até uma pergunta sobre isso aí. Vai vir uma pergunta. Os espíritos se incomodam quando a sepultura está mal arrumada ali? Acho que deve ter uma pergunta sobre isso aí. Minha mãe, quando faleceu, ela falou para mim, Canete, que nunca nós podíamos esquecer de levar flor no dia das mães. Então, Sempre gostei muito de margarita, mosquitinho. Ela, se tiver a margarita com mosquitinho, mas se não escrever uma nome dele, não pode, né? Quem tem dinheiro. será que ela está pensando nisso ainda? Imagina. Então, muito bem. Eu não sei te responder isso aí, né? Mas acho que vai de cada um, Zé. Eu acho assim, à medida que a gente está no plano espiritual e já se prepara para uma nova encarnação, as mortes anteriores ficou. Corpo, ainda mais corpo que você teve, meu Deus, os ossos teus a terra já levou faz tempo, né? Então a gente não se preocupa muito com isso. Mas com certeza, de algumas mortes que foram bastante sentimentais para você, talvez você lembre.
com certeza. Alguns cemitérios que você frequentou depois de, vamos dizer, nos tempos passados aí, né? Quando você não tinha o entendimento que você tem hoje. Talvez você ficou preso num cemitério por quanto tempo? E isso talvez na tua lembrança venha, né? Olha, pô, fiquei lá e tal. Né? Tem gente até hoje que não gosta de ir em cemitério, não vai, Então, talvez alguma coisa do dia passado, né? sim. Não, e tem muita gente presa no cemitério. Preso ao corpo ainda. Vendo o corpo apodrecendo, porque para eles o tempo não existe. Para eles parece que eles estão um tempinho ali, mas já estão há anos às vezes ali. Já é uma combinação de uma que a gente se uma goiânia, né? Eu vou dormir no cemitério. Eu tô indo dormir toda noite lá, né? Teve, né, Jesusinho? É, né? Aí a gente disse, Pois então. será que eu ainda tenho que voltar lá, dormir lá, toda noite dormir lá no cemitério? Aí a gente não tá dormindo. Sim, então tá. É. Então, tomara que a gente não pense assim. Tomara que a gente não pense assim. Né? (321a). Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Para os espíritos, nós já respondemos isso aí, né? Mas é para eles um dia de reunião? Reúne-se em maior número nesse dia, porque é o maior número de pessoas que os chamam, né? Então é isso aí, é a questão, né? Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos. Não é porque o lugar deles é lá e assim por diante. E não pela multidão dos indiferentes que estão perdidos lá, né? Só porque é uma festa. Festa do Barralado. Eu vou lá porque, né, o pessoal vai sentir falta de mim. Não, vou lá porque tem um grupo de pessoas que está lá e eu gosto de fazer parte do grupo. É isso aí, né? Nesse sentido. 321b. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Será que eles vêm, quem sofreu um acidente vem tudo arrebentado assim ainda? Né? Ou será que eles vêm vestido de gala, vestido longo, terno? Como é que eles se apresentam se alguém pudesse ver eles? Se materializarem as pessoas que conseguem ver, Sim. acho que é como eles eram aqui. Como eles mais gostam de estar, né? É assim. Exato. Como é que gosta de se vestir? Você se sente bem de calça jeans, de camiseta? Você se sente bem de sapato? É o que você vai usar. A forma como você se sente bem, agradável. Quando não, você já não usa uma roupa tradicional dos espíritos, que a gente sabe que eles não costumam ter roupas de gala, né? Ou é um manto normal branco para cada um e assim por diante, né? Eu tive uma vez um medido, o cara era general do exército. Usava uniforme. Usava uniforme. Eu, claro, não sou por aí de dentro, né? Mas tinha uma pessoa que estava de viu, né? E ele dizia, ó, eu estou trajado aí. Dizia das metades dessas pessoas que estavam trajando metade disso. Por quê? Porque quer impressionar ainda. Porque para ele é importante ainda se mostrar assim. Questão de mostrar a formalidade, mostrar o poder, né, que ele tinha quando era. Que a roupa, querendo ou não, ela transfere poder, né? Ele sabe disso. Né? Entra um coitadinho ali vestido de bermudinha e coisa, e entra um cabocão de Armani ali. Quem é que nós vamos tratar melhor? Tinha aquela placa da Bandeirante lá nessa casa da Bandeirante, o mundo trata melhor. Quem se veste bem. É verdade, né? Querendo ou não, é verdade. É claro que é. Dá certeza que é. Mas fiquem tranquilos, tem muita gente que usa Armani aí que, se você fosse ver o espírito que estava ali, ele é um ogro, né? É um Australopithecus. E muita gente que veste uma bermudinha, um chinelo de dedo, aí é um espírito extremamente evoluído, uma luz extraordinária. Só a roupa. Então eles se apresentam, obviamente, da maneira que eles mais se sentem bem, né? Se a gente pudesse ver eles, a gente ia reconhecê-los da maneira que eles gostavam de ser vistos pela gente, né? Aquela pela qual eram conhecidos na vida. É isso aí, né? Pergunta 322. Os espíritos esquecidos,
né, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Então, nós não vamos lá mais, chama mais nas túmulos e tal. Mas ele sentia a oração dentro de casa, daí eles não vão sentir, né? Eu diria para você que a relação que você tem com ele é que faz a diferença. Exatamente. Você não foi lá, mas ele já recebeu alguma oração. Se você trata ele de uma forma assim, e é legal, veja gente, quando a gente vai fazer uma oração para alguém que já faleceu e que era ligado a gente, mais ligado, porque claro, veja bem, quando é uma pessoa que faleceu, que era do nosso grupo de amigos, faleceu, mas não tinha uma ligação muito grande com você, a gente sente falta por um tempo, sente, mas depois vai embora. Ele vai ter o grupo de amigos dele, como acontece, por exemplo, se você pegar os meus amigos da faculdade de Curitiba, eu tenho 1 ou 2 que eu me comunico de vez em quando, né? E assim funciona, né? Agora, quando é alguém que é ligado a você, quando a gente vai fazer uma oração, nunca se deve esquecer da palavra gratidão. Põe a palavra gratidão. Gratidão por eu aprender e por eu ensinar. Da oportunidade que eu tive de estar com essa pessoa perto de mim, aprendendo e ensinando. Porque você não aprendeu, só você aprendeu com essa pessoa. Meu neto tem 50 anos a menos que eu e eu aprendo com ele. Não é assim? Então, você aproveitou o teu tempo para ensinar essa pessoa, que bom, gratidão por isso. Você aproveitou o teu tempo para aprender com essa pessoa, show de bola, muita gratidão por isso. Isso é o sentimento maior que eles precisam. E não é esse o sentimento que a gente gostaria de ter quando conversa com alguém que faz tempo que você não viu? Nossa, como é bom lembrar de você, né? Como eu aprendi com você, como eu pude participar da tua vida. É isso que é legal. É isso que eles querem. É essa emoção. Isso é o verdadeiro amor que nós podemos dar por eles aqui embaixo. O reconhecimento de ter vivido com eles. Isso tem que fazer parte da oração. Isso é sentimento, né? Isso a gente busca lá no fundo do coração. Porque falar um Pai Nosso, isso qualquer um sabe. Mas mostrar sentimento pela pessoa, isso é de cada um. Cada um. Né? Então, os espíritos esquecidos, cujas tumbas são visitadas, não são visitados por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto, por não verem nenhum amigo lembrar-se deles. Vamos ver o que os espíritos respondem aí. Que lhes importa a terra? Olha só, aí mais uma vez a gente está falando, depende do espírito. Vai ter uns, claro, que vão ficar chateados. Né? Não, mas vocês estão morando no cemitério. Né? Pô, estou dormindo na tumba aí, e ninguém vai arrumar essa tumba aí? É claro que eles vão sentir falta. Né? Mas aqui ele já está trabalhando com um espírito já de uma envergadura um pouco maior. Que eles importam a terra, somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo um universo pela frente. Ele já entendeu o caminho dele, não é mais ali, gente. E vejam bem, isso aqui, como nós estamos falando aí, isso é um processo, para alguns, muito rápido. Então, mesmo que você marque um encontro com ele no cemitério, ele não vai. Porque ele não vê sentido nisso. Está entendendo? A grande maioria passa e vai embora. Está entendendo? Alguns vão sentir. Mas como ele fala ali, ó, o que importa para esse pessoal é a terra. Né? Muito bem. Questão 323. Alguma pergunta aí, gente? Alguma contribuição até agora? 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Nós já respondemos isso, a beira e coelha, né? Mas vamos lá. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. Eu vou lá manifestar a posição do que ele está ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Isso é o que importa. É isso que conta, né? Para eles. 324.
Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas e monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Olha que pergunta legal. Vamos inaugurar uma estátua aí para um político. Será que eles vêm aqui e ficam coletivo, dão discurso no mundo espiritual? Mais uma vez, continua a palavra depende. Cada espírito é um espírito. Tem uns que usam farda ainda militar. E se tiver uma homenagem militar para ele, ele vai estar lá. Né? Ele vai estar em black time lá. Né? Vamos lá. Muitos as assistem. Muitos as assistem. Tá? Quando podem. Mas são menos sensíveis às honras que eles tributam do que às lembranças. Se for, por exemplo, assim, um espírito evoluído, que ele fez o bem aqui, né, por exemplo, acredito que ele não vai impor para ele pouco importa isso, né? Pior, né, Guilherme? Porque ele, se for um espírito evoluído e ele vê que as pessoas estão ainda endeusando, ele diz, putz, que eu fui fazer aí? Criei uma neurose coletiva sobre minha pessoa, não é? Então ele vai se sentir preocupado. E pior ainda, se ele for um espírito evoluído, ele vai dizer, poxa, eu devia ter feito mais, muito mais. Esse é o arrependimento deles. Né? Agora, se for um espírito orgulhoso ainda, que precisa disso, aí qualquer discurso aí, ele já vem aí, né? Já vem, nossa. Tá. Então depende de cada espírito. Isso. Tem pessoas que se alimentam disso, né? Exatamente. Tem pessoas que, nossa, se der uma gileta, sobe em cima e estão dando discurso já. Imagina os estudos lá da Rafael Duarte, Hã? Quem? O Kim lá da Duarte lá. Ah, sim, pois então. Meu Deus do céu. Imagina quando o cara morrer. Bom, esse já é uma outra questão. Mas, assim, é difícil isso, né? Porque criar idolatria, isso aí é horrível. Porque quando você fica, assim, você cria um grupo de idólatras com você paralisou o crescimento espiritual daquela galera. Eles estão focados na tua bolha. Você criou aquilo. E você vai ter que desregular aquilo. Vai ser uma missão tua posterior. Certamente. É o caso do Chico Xavier, ele tudo evolução letista, não queria. Por que o corpo de Jesus não foi encontrado? Não. Você imagina, já pensou o altar que existiria hoje se nós encontrássemos o corpo físico de Jesus? Você imaginou a quantidade de gente fazendo peregrinação e, meu Deus do céu, seria o maior de todos do mundo. Só a cruz que foi pregado lá, eles venderam os pedacinhos que dava para fazer umas 1000 cruzes ou mais. Né? Sim, na Idade Média era as indulgências, né? Eles vendiam as indulgências. Vendiam o leite de Maria, que amamentou Jesus. Imagina, ainda tinha uns copinhos de leite que vendiam. Então, mas assim, eles não gostam disso. Chico Xavier, né, quer um funeral simples, um enterro simples, um lugar simples e um esquecimento. Né? Por isso que a cremação é o futuro, né? Para quem tem consciência. Porque você não vai criar idólatras. Né? Cremou, acabou, virou cinza. De preferência, não precisa jogar em lugar nenhum aí para ninguém ficar procurando. Eu joguei lá no sítio onde eu gostava, que tinha um lago lá. Daí, de repente, os caras gostavam tanto de mim, começam a fazer peregrinação lá naquele lugar, achando que meu espírito está lá ainda. Está entendendo? Cremar é cinza, enterrar e deixa que a terra leve e deu, para não causar problema para frente. Né? Essa é a ideia. E até para que quem é mais desmaterializado não fique carregando essa ideia do corpo para frente. Né? Já se desligue disso aí também. Muito bem, 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Eu sou de tal lugar, eu quero ser enterrado lá em Itarópolis. Eu morri lá em Natal, mas eu sou de Itarópolis, quero que me tragam para ser enterrado aqui em Itarópolis.
voltam a Ele com mais satisfação após a morte. Esse é o meu lugar, então é aqui que eu quero voltar. E é essa importância dada a uma coisa material, é um sinal de inferioridade do espírito. Vocês entenderam a pergunta? É uma pergunta bem complexa, né? O fato de eu escolher um lugar para eu ser enterrado, eu quero ser enterrado lá num sítiozinho que eu tenho, que é um lugar que eu gostava, então façam lá um túmulo para mim, tal, é ali que eu quero ficar. Isso significa que eu vou estar lá mais presente, eu vou gostar de estar lá depois que eu morrer? E essa decisão significa uma questão de inferioridade moral, inferioridade espiritual, significa que você é mais materializado, mais apegado. Exatamente. É um sinal de inferioridade do espírito. Por isso que superioridade do espírito é o que eu estou falando. Queima essa porcaria e se dá um jeito, né? Isso aí é superioridade moral, porque o corpo você não precisa mais dele. Então você quer se livrar dele, né? Agora, se você vai escolher o lugar, né? Como eu falo assim, depois que vocês morrerem, vocês querem ser enterrados aonde? Onde você quer ser enterrado de Gílio? Alguém? Hã? Não vai ser enterrado. Isso, Getúlio. Getúlio tinha que sentar aqui na frente. Ó. Olha a pergunta que eu fiz. Vocês vão ser enterrados. É vocês que vão ser enterrados? É o corpo que vai ser enterrado. Vocês vão estar livres, como tu falou. O espírito vai estar livre. E olha como a gente confunde isso. Nós não somos esse corpo. Então, quanto antes a gente conseguir a ideia de que esse corpo está indo embora sem eu precisar dele, essa é a ideia. E isso é sinal de superioridade espiritual. Oi, tudo bem? Tomou banho? Já tomou. Vamos lá, vamos ver a resposta dos espíritos. A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Inferioridade. Mas veja bem, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara. Vamos respeitar cada decisão de cada um. Tá bom? Bom, se você quer e se você acha que você vai se sentir bem, você como espírito vai estar tranquilo, se o teu corpo estiver lá naquele lugar, show, tranquilo. É uma decisão sua, né? Tranquilo, não tem problema. Tá? O que representa um pedaço de terra mais do que um outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que seus ossos estejam assim separados em algum lugar? Entendeu? Não faz diferença. Para um espírito elevado. Agora, para um espírito mais atrasado, talvez represente muito ainda. Uma questão depende. Uma questão de pensamento e sentimento, né? Uma pessoa que quer aquilo, de repente não fazer, para ele também é uma. Pode ser, não seja tão bom para o espírito. É o que eu falei. A gente precisa respeitar cada um, cada decisão. O que a gente faz aqui, e isso é importante até, que você falou, para que a gente deixe uma coisa clara nesses estudos que a gente faz. Isso aqui que a gente está estudando é o que os espíritos falaram para nós. Mas não estamos aqui querendo agredir consciências de ninguém, né, gente? Nem eles queriam, nem querem, nem a gente quer. A gente está estudando. Mas se você acha melhor assim, faça da maneira que você acha melhor. É o teu momento, é o teu tempo. Cada um tem seu tempo. Hã? E o respeito, é isso aí. Mas se pode, Zé, vamos supor que o morro queira ser enterrado na chácara, vamos dizer, em tudo, pode isso? Claro que pode. Por que não? Mas o corpo deixar perante a lei pode? Ah, a lei. Não, a lei daí eu já não sei. Porque a cinza sim, mas o corpo. A lei eu já não sei. O que eu sei, o corpo não pode. Aí já não sei. Já não é a parte que eu manjo aí, não sei te dizer, não. É pro cemitério.
Vai para o coletivo. É morada coletiva. Não tem nada de privilégio aí, não. Pois é. Então, não pode. A Angelita disse que não pode. Então. 325A. Vamos fazer mais essa, daí a gente para por aí. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerado como futilidade? Fazer um... Como é que chama? Jazigo. Fazer um jazigo para que toda a família fique ali reunida. É bom, é como você falou. Né? Agora, a pessoa, se você não se dá bem com o cunhado, é a sogra, e tem que dormir junto o resto da vida ali. Ai. Será que isso é uma demonstração de futilidade? Hã? Oi? Não. Claro. Aham. E daí ele teve que ver tudo isso, ele nervoso e Pois então. conseguiu, mas é ruim, né? É ruim. Eu vou responder uma situação dessa. Assim, se você quer ser enterrado no cemitério, e se você já se prepara para isso, eu admiro as pessoas que pagam esses planos de morte. Eu admiro. Porque veja bem, é uma coisa meio que fúnebre, né? Você já estou pensando, estou pagando um consórcio para morrer. Eu acho que já é uma questão de desmaterialização. A pessoa já é mais desmaterializada, né? Então, eu acho isso já uma demonstração de desapego. Eu acho. Ou, talvez, uma situação da pessoa muito orgulhosa, que não quer deixar que os outros se incomodem, coisa assim. Tem esse lado também, né? Mas, assim, se você quer ser enterrado no cemitério, eu acho que é normal que você já vá preparando o teu lugar. Todo mundo vai. Né? Eu, no meu caso, quero ser cremado, então vou deixar esse custo para o meu filho, para o meu neto, sei lá, pagam e se virem, né? Vendo minhas... Isso, usem a herança, exatamente. Negociem as dívidas e me enterrem e me creme. Mas eu acho natural, sim, que as pessoas têm isso. Bom, vamos voltar para a pergunta. É uma questão de futilidade esse jazigo coletivo de família? Uma questão de orgulho e tal? Aqui está a família tal, aqui está a família tal. O que os espíritos respondem sobre isso? Vamos lá. Não é uma questão de futilidade. E olha que eles são enfáticos. Quando eles respondem não assim de cara, é porque realmente, digamos assim, a verdade não é mesmo, entendeu? Porque senão, às vezes eles dão uma enrolada. Assim eles dizem não é, tá? É um costume piedoso, é um testemunho de simpatia pelos entes amados. A gente quer estar junto. É uma demonstração de que a família se dá bem. E se respeita. Está entendendo? Então, tem essa questão, né, de respeito familiar. Né? Se essa reunião pouco representa para os espíritos não representa muita coisa. Né? É útil para os homens, para a gente. Né? Suas recordações se concentram melhor. Claro, e quando a gente vai visitar um jazigo que está lá toda a família, você vai lembrar do tio, do irmão, né? Que estão todos ali, né? Então é uma situação em que ajuda na recordação.
para quem precisa e acha que tem que ir no cemitério, né? Pergunta, gente? Quer vir fazer a prece final? Você já, né? Pode Vai fazer. fazer já, se quiser. Vai dirigir o estudo já. Isso. Pode fazer o fechamento. Mas agora foi assim, tá sem música. Semana passada era Alexandre, você não tava aqui. Não. Mas vamos fazer sem música mesmo. Mas depois Mas não dá para o Didi colocar no som. Não sabe ligar bem baixinho. Mas não dá para ler peça espírita, chamar Ave Maria não tem, nem bem baixinho. É que demora muito. Vamos fazer Demora a prece. muito com a música. Senão daqui a pouco tem que começar a palestra já, né? Mas vai fazer a peça de carta, vai fazer. Pode fazer. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o impedimento, à criança o guia, ao órfão Pai, Senhor. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores de amarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor para dominar a terra. Deixar-nos perder nas contas dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento sobre a voz. Como grito, crescimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e que hemos alguma hora caçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de chegar a promessas que lhe subimos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que vale nossas almas, o espírito sentir a vossa imagem. Na de Deus e de Jesus está. Agora, cerrado o estudo, Senhora do Evangelho com o Kardec no bigode. Vamos pro passe. Vamos pro passe agora.